Olá a todos, muito bem-vindos novamente à nossa live de domingo, Universo Bipolar. Para quem está aqui pela primeira vez, essa live acontece todos os domingos das 19h30 às 20h30 e é uma live em que o tema não é fixo. Então a gente pode falar hoje tanto de medicamentos, quanto de sintomas, quanto de efeitos colaterais e diagnósticos diferenciais também, que é uma questão que sempre surge muita dúvida sobre isso, né? Para quem está aqui pela primeira vez também, nessas últimas lives eu tenho feito os primeiros 30 minutos respondendo as dúvidas que surgem aqui, né, nos comentários, então quem tiver já pode ir fazendo. E depois eu abro a possibilidade para quem tiver interesse entrar ao vivo. E daí a gente conseguir conversar um pouquinho, a pessoa contar um pouco a sua história com o transtorno bipolar, né? E claro que não é uma consulta, então a gente não pode abordar assuntos sobre dúvidas diagnósticas ou sobre o tratamento em si que a pessoa está fazendo, mas eu acho que é uma possibilidade muito grande de a gente ouvir a história, porque cada pessoa tem sua própria relação, né, com a bipolaridade. Nunca o quadro é igual. Existem muitas semelhanças, é claro, mas cada pessoa tem traçou um próprio caminho até ser diagnosticada, ou os medicamentos que utilizou, algumas pessoas com mais sucesso, outras com menos. Frustração é uma palavra que está sempre presente, muitas vezes, durante um tratamento. Por quê? Porque o quadro, ele normalmente começa na infância. Então, a gente conseguir resolver um problema que tem início lá atrás, e então isso é claro que não vai ser rápido, né? Algumas pessoas é mais rápido, mas em muitas outras não. Então, lidar com a frustração do tratamento, lidar com a paciência pela resposta ao tratamento infelizmente, eu acho que é um dos pontos mais importantes de todos, né? Até porque a gente não tem muita outra saída, a não ser buscar, persistir e seguir em frente. Eu estou voltando aqui para tentar ver as perguntas. Bom, a primeira que apareceu, pelo menos quando eu puxei aqui, pergunta sobre como perceber se está a caminho da estabilidade. É um processo linear? Os pensamentos como ficam, né? Uma coisa muito importante é que quando a pessoa convive muito tempo com os sintomas, o cérebro ele perde, pelo menos no primeiro momento, a capacidade de perceber se os sintomas estão presentes ou não. Então, isso está muito bem descrito já na literatura científica, que pessoas com depressão, por exemplo, e também com o polo de cima, né, irritabilidade ou mesmo euforia, quando muito tempo sintomáticas, ocorre o estabelecimento de uma distorção cognitiva. Então, o que é essa distorção cognitiva? Seria o cérebro ele se condicionar com aquele estado. Por quê? Porque ele tenta não perder tempo. Ele tenta sempre pensar menos, para gastar menos energia. Então, nesse processo de gastar menos, ele é importante, porque a gente não fica pensando o tempo todo em como que eu tenho que mexer as pernas para andar, né? A gente faz muitas coisas no automático, realmente. Isso nos poupa, né, energia cerebral, porque a gente consegue desempenhar coisas pensando num nível, mas no automático no outro nível. Mas quando a pessoa passa muito tempo também sintomática, acontece esse processo de distorção cognitiva e a pessoa, ela meio que tem também um modo já pronto, preparado de perceber a realidade daquele jeito.
Então, isso é um dos motivos que diz, né, que reforça sobre a importância da psicoterapia, porque é ela que vai auxiliar a pessoa a sair desse pensamento de default, né, de base, que é uma rede neural que fica funcionante ali, num modo basal, e sair dele e pensar, poxa, mas o que eu estou pensando? O que eu estou fazendo? O que realmente está acontecendo? Quais as evidências de que realmente isso é assim mesmo, da maneira como eu estou pensando? Então, isso vai ser muito importante nesse processo, porque a gente percebe, por exemplo, vamos supor, uma pessoa vem numa consulta, 2 meses depois ela vem em outra. Tem descrito ali, né, por escrito, qual quadro que essa pessoa teve na primeira consulta. E aí a pessoa diz, melhorei, mas muito pouco. E aí a hora que a gente lê de novo a primeira consulta e observa como está na segunda, na realidade a gente observa que houve um grande salto, uma grande melhora. Mas não é que a pessoa não inventou, que ela não percebeu, ou está simulando para ficar no papel de doente, não é isso. Na realidade é que existe uma dificuldade do cérebro de perceber essa mudança, por conta desse tempo, muitas vezes prolongado, naquele estado anterior. Então, vai ser muito importante por isso esse processo de trazer para a realidade e observar de fato o que é sintoma ainda presente e o que não é. E isso vindo para a pergunta que foi feita, né, sobre como saber sobre a estabilidade, se ela já está chegando e tal, como saber se já está estável, essa é uma pergunta que sempre aparece. Então, uma das maneiras então de lidar com isso é realmente a pessoa ter esse processo de observação sobre si mesma, sair de si, observar criticamente de fora o que ela está realmente sentindo, registrar muitas vezes ajuda, então fazer registros semanais, por exemplo, não precisa ser diários, mas semanais ou a cada 15 dias ajuda muito a pessoa a lendo aquilo e percebendo, poxa, mas isso mudou. Então, não tô tão mal assim. Então, acho que isso... Olha, teve 3, 4 sintomas que já estão muito melhor, embora ainda tenham outros que não melhoraram e tudo. Então, isso auxilia muito a identificar, né? E o que seria, então, muita gente pergunta o que é a estabilidade, de fato, e tudo. Na verdade, a estabilidade ele é um processo que ele é instável, então ele não é uma melhora progressiva, até porque a gente está em constante contato com o ambiente, e o ambiente ele também nos está agredindo continuamente, ou mais ou menos, a depender do momento de vida em que a gente se encontra. Então, é uma coisa dinâmica, né? Então a pessoa diz assim, eu estava super bem até que eu tive um problema no emprego e agora estou muito mal. A pessoa regrediu? Ela perdeu tudo do tratamento? Claro que não. Na realidade, ela caminhou até um ponto, mas aquele momento ainda, aquele estressor novo, ele foi suficiente para provocar uma nova instabilidade. Mas sempre num tratamento, a tendência é que as recaídas tenham menor intensidade do que progressivamente. Então, sempre é um processo menos doloroso, né? E mais rápido de melhora, né? O que não pode é ter um funcionamento 880 do tipo, agora eu recaí mesmo, então significa que deu tudo errado, remédio não funciona, terapia não funciona, então eu vou jogar tudo pro ar mesmo, então chega, não aguento mais, porque eu achei que agora eu ia ficar perfeita pro resto da vida e nunca mais eu ia ter problema nenhum e que minha vida seria maravilhosa e que tudo seria um mar de rosas, né? Então, tem que saber disso, né? Que é um processo dinâmico e é um processo que ele tende a progredir de forma
positiva, né? Então, muitas vezes as pessoas perguntam também, agora que quem tem transtorno tipo 1, agora que eu estou tomando os remédios e tal, eu morro de medo de ter uma mania de novo e ser internada, né? Na realidade, a maior parte das crises de mania em pessoas que estão em tratamento são por não aderência ao medicamento, né? Então, é porque a pessoa foi se sentindo tão bem que ela começa a se sentir confiante de que ela não precisa disso, que na realidade isso foi um delírio, que doença nenhuma existe e que ela tem que tentar, como todo mundo, né, viver com as próprias pernas, sem muleta de remédio. Essas são as frases que as pessoas dizem. E aí acontece recaídas, né? Essa é a principal causa de recaída em pessoas com bipolaridade tipo 1, que são internadas e tudo. Dificilmente uma pessoa medicada com os medicamentos adequados, antimania, essa pessoa vai ter um episódio tomando remédios a ponto dela ser internada. Claro que existem raras exceções a isso, mas a maioria das vezes o problema não é que existe uma recaída apesar do tratamento, mas sim uma recaída por não aderência. E não aderência, às vezes, não é que parei todos os meus remédios. É aquele esqueço um dia, esqueço 2, esqueço 3, depois volto, depois esqueço, depois volto e depois esqueço, e por aí vai. Então, isso é muito importante, né? Eu preparei já um Reels para jogar, mas ainda vai ser, acho que, para o final da semana, e onde a gente vou abordar principalmente essa questão que às vezes as pessoas se questionam, né? Por que um medicamento, 2, 3, 4 medicamentos? Por que vários medicamentos? Qual que é? Então, esse vai ser um tópico importante de discutir, porque tem a ver com esse processo da resiliência, né? Que ela é um processo tanto psicológico quanto biológico também, né? Quando a gente usa o remédio, a gente quer que exista uma resiliência. A resiliência é como se fosse assim, eu bato e não amasso, né? Aquilo bate em mim e eu continuo seguindo em frente. Vamos ver uma outra pergunta aqui, para diversificar um pouco. Aqui tem uma pergunta sobre ciclotimia, né? De fato, poucas pessoas são diagnosticadas com ciclotimia, apesar de a hipótese é que a maior parte das pessoas com bipolaridade tem as formas menos intensas do polo de cima. Então, é como se assim, a maior parte das pessoas com bipolaridade que estão no mundo, elas teriam, a maioria, ciclotimia, depois bipolaridade 2 e, por último, bipolaridade 1. A bipolaridade 1 seria a mais rara de todas. A ciclotimia, ela está num ponto onde eu não tenho depressão maior, ou seja, em nenhum momento a pessoa tem uma depressão que causa um grande prejuízo na vida dela, e ela não tem a hipomania completa, né? Ela não vai ter períodos em que os sintomas de hipomania chegam a causar um prejuízo muito importante na vida da pessoa. E por isso, por conta dessa intensidade menor dos sintomas, é que o diagnóstico raramente é feito. Por quê? Porque eles são, por serem muito mais sutis, eles são crônicos, ou seja, eles estão presentes quase o tempo todo junto com a pessoa. E toda vez que um sintoma está presente quase o tempo todo junto com a pessoa e quem convive com a pessoa e os profissionais muitas vezes enxergam como personalidade. O outro diagnóstico, que é do polo depressivo, que é análogo a esse, é a distimia. Onde o indivíduo tem só o polo de baixo, mas não numa intensidade que trouxe grandes prejuízos, né? Da mesma forma, a distimia, ela passa anos a pessoa convivendo com aquela sintomatologia depressiva, mas dizendo que é o meu jeito, eu sempre fui assim, e eu não vou fazer tratamento nenhum, porque esse é o meu jeito, né? Quando, na realidade, desde 1980, as pesquisas mostraram que
migraram esses diagnósticos, né? Eles saíram do capítulo de transtornos de personalidade e eles vieram para o caminho de transtornos de humor, justamente por conta de algumas características, como, por exemplo, ter história familiar positiva de transtorno mais grave, mostrando que a genética estava envolvida, ter resposta aos medicamentos. Aqueles que receberam o medicamento mudaram, então não é personalidade. E características também em exames, né? Então, marcadores de inflamação, proteína C reativa, cortisol, essas coisas. Então, denotando que existia uma diferença entre as pessoas que não tinham aqueles sintomas e as que tinham. Então, não é personalidade, porque personalidade é muito mais, é uma coisa mais estrutural, mais imutável do que isso que a gente está falando aqui. Então, a ciclotimia, ela é um tipo de transtorno bipolar, tá? Ela é um tipo de transtorno bipolar onde a pessoa tem sintomatologia de ativação, qual? Irritabilidade, pensamento agitado, impulsividade, distraibilidade, dificuldade para dormir, ativação noturna, os sintomas que todos já conhecemos e os sintomas depressivos, que são da queda de energia, né? E esses sintomas, eles oscilam continuamente. Então, períodos em que está mais sintoma depressivo, sem energia, pessimista, humor deprimido, sem procrastinação, dormindo muito, e períodos em que tô ótimo, tô positivo, tô produtivo, tô comunicativo, sociável, falante, energético, animado. E é engraçado, uns estudos mostraram que na ciclotimia, embora esse padrão se repita de tempos em tempos, mostrando que a pessoa está oscilando, mas quando a pessoa está dentro é muito difícil de perceber isso, geralmente a pessoa justifica cada um desses momentos com base naquilo de vida que ela está vivendo, né? Não, mas naquela época é porque minha mãe estava doente. Depois foi porque eu consegui um cargo melhor na empresa e meu salário subiu. E depois eu tal. E aí vai, mas os sintomas estão presentes, né? Então, o sintoma é sintoma, a gente não vai eliminá-los, né? Pautá-los se tem causa ou se não tem, porque isso ficou na década de 60 e isso foi péssimo para a psiquiatria, onde se houvesse um fator psicológico antes do episódio depressivo, aquilo não era considerado depressão, aquilo era considerado reação. E hoje a gente entende que, na realidade, como todos os quadros biológicos, eu posso ter gatilho ou não. Eu posso estar aqui normal, amanheço com uma gripe horrível amanhã. Aí é gripe. Eu posso estar aqui hoje e fico acordado a noite inteira, comendo mal e bebendo, e de noite no relento e tal, e aí amanheço com uma gripe. Aí, no segundo caso, tem um gatilho, vamos dizer assim, né? Então, eu não poderia chamar de gripe só o segundo caso, porque, então é porque ficou, né? O quadro é o quadro. Só que qual que é a diferença das coisas comportamentais da psiquiatria com essas que eu dei? Porque os sintomas que são dos outros órgãos, eles não são do comportamento. Então, tosse é tosse, febre é febre, falta de ar é falta de ar, dor de garganta é dor de garganta. Não importa, ninguém questiona se tem causa ou se não tem. Mas, quando é comportamento, e de fato eu compreendo isso, né? Porque, de fato, comportamento tem muitas motivações, né? Então, mas, infelizmente, essa multifatorialidade dos comportamentos, ela também traz esse estigma em relação aos transtornos, né? Porque se eu tenho muitas possibilidades, quem está fora tende a, humanamente, buscar a explicação mais óbvia,
Então, ele é um adolescente e ele está de cama, tá no quarto, sem sair, sem conversar com os pais, em isolamento social. Qual a possibilidade mais plausível de ser um comportamento da adolescência, um período em que tem um pouco mais mesmo de retraimento social, de mudança de humor e tudo. Então, mas aí as pessoas buscam sempre essas explicações mais prováveis, mas elas ignoram outras explicações possíveis, né? O que temos que fazer sempre em saúde mental é darmos o benefício da dúvida, né? Então, quando alguém nos conta uma história, a gente tem sempre que pensar, mas isso pode ter sido isso, mas pode ter sido aquilo também, né? Porque comportamento tem muitas motivações. E o transtorno cerebral, né, mental, ele é um deles. Então, a gente vê muito hoje em dia, né, os juízes de internet, onde as pessoas são donas da verdade, aí alguém, sei lá, teve um comportamento promíscuo, né? Então, as pessoas, elas já se investem de uma interpretação e elas dão aquilo como absoluto, né? Então, essa é uma pessoa que é safada, uma pessoa que é promíscua, nananã, nananã. Então, gente, existem muitas possibilidades, e entre elas questões mentais, né? Questões mentais, e para várias coisas, inclusive pedofilia, né? Então, assim, pedofilia pode ser um comportamento fora de um transtorno psiquiátrico, ou pode estar dentro de um transtorno pedofílico, né? Então, assim, pode estar dentro de um transtorno bipolar, pode estar dentro de um transtorno... várias situações podem produzir, até transtornos orgânicos, né? Um tumor num idoso pode provocar desinibição sexual e ele ter comportamentos pedofílicos com a própria neta, né? Então, a gente tem sempre que esperar com calma, com cautela, para julgar determinados comportamentos, porque existem muitas possibilidades, e dar o benefício da dúvida para a pessoa. Então, a questão da ciclotimia tem a ver com isso. Normalmente, a pessoa que tem ciclotimia, ela também tem outras comorbidades, como transtorno de pânico, transtornos alimentares, estresse pós-traumático, fobia social, transtornos, já falei, alimentares, enfim. Então, por que esses quadros mais subsindrômicos, né, mais com uma intensidade menor, eles costumam também ter outros conjuntos de sintomas associados, né? Um estudo mostrou que a principal causa que leva uma pessoa com ciclotimia a ir ao psiquiatra não são as oscilações de humor e de energia e de impulso, mas sim outras questões. E geralmente são, porque eu bebo, porque eu tenho pânico, porque eu tenho compulsão alimentar. Então, isso acaba sendo dessa maneira, né? É um transtorno um pouquinho mais complexo aí de diagnosticar. Ok. Essa pergunta é importante porque ela está sempre aqui também, embora algumas vezes eu tenha respondido, outras não, né? Sobre oxcarbazepina, né? Oxcarbazepina, ela é um metabólito ativo da carbamazepina, que é um estabilizador de humor, que tem uma eficácia boa, mas está na segunda linha por conta da dificuldade de uso desse medicamento, porque ela elimina os outros medicamentos, alguns dos outros medicamentos que ficam junto dela. Então, é um contrassenso você usar, por exemplo, carbamazepina com risperidona, você vai jogar a risperidona no xixi. Então, não faz sentido algumas combinações de carbamazepina, sobram muito poucas as possibilidades. Ou ela fica sozinha, ela é temperamental, ou ela fica sozinha, ou ela fica só com alguns amigos que ela gosta, né? Como lítio de valproato, mas os outros acaba sendo muito complicado. Já o oxcarbazepina não tem esse perfil de interação medicamentosa complicado,
mas é um medicamento que tem uma eficácia extremamente baixa. Então, isso baseado nos estudos, e se tivesse uma eficácia muito boa, ela jogaria a carbamazepina de escanteio, né, por conta de poder ser utilizada com outros fármacos sem reduzir o nível sanguíneo. Mas, infelizmente, é um medicamento que realmente, assim, tem que estar lá nas últimas das últimas possibilidades, né? Olha, se eu contar, eu estava pensando nisso aqui agora, não falo muito sobre isso, mas eu não lembro de nenhum paciente no momento que está em uso de oxcarbazepina, porque a gente tem que seguir realmente as evidências e utilizar aquilo que eu vou dar para a pessoa uma possibilidade maior de resposta, né? Se eu não fizer isso, eu vou correr mais risco de não ter resposta e ela vai passar mais tempo sem a estabilidade. Então, é o tipo de coisa que tem um impacto muito importante, né? Então, é isso sobre esse aí. Importante. Lurazidona pode causar acatesia? 3 minutos só para a gente já entrar com os convidados. Quem tiver interesse, clica nesse quadradinho com o mais aqui embaixo, que daí eu fico sabendo que a pessoa é corajosa de entrar ao vivo, né? E aí eu vou apertar daqui a pouco e vai aparecer aí o convite para você, e você arruma o seu cabelo e a sua casa, porque a gente vai te ver, né? E eu peço que as perguntas sejam adequadas, não é para a gente fazer consulta online, nem perguntar coisas sobre, meu diagnóstico está certo ou está errado, mas a gente conhecer e mostrar para os outros um pouco da sua história, para que as outras pessoas se sintam mais confiantes de que, é parecido com o que eu tenho, realmente meu quadro é muito semelhante, então estou mais segura, estou no caminho certo. Esse eu acho que é o grande objetivo, né? Sobre a acatesia, né? Os antipsicóticos, que é uma família de estabilizadores de humor, alguns deles têm um risco maior de provocar acatesia. E aí, isso é uma característica da pessoa na realidade, né? Alguns fármacos têm uma tendência maior, mas na realidade isso vai depender principalmente da pessoa, porque daí é um efeito colateral. Esse efeito colateral é o que é? O remédio, ao invés de ligar no receptor principal, ele vai ligar no do lado. E ao ligar no do lado, ele vai produzir coisas que a gente não quer. Então, a gente vai aparecer coisas como movimento, necessidade de se movimentar e de mexer os pés, uma inquietação motora muito grande, e daí a gente vai ter mais dificuldade, então, de usar, vai ter que tirar na realidade, porque não vai ter como manter esse medicamento no tratamento. Os remédios que mais causam acatesia são os antipsicóticos de primeira geração, então são medicamentos mais antigos, por exemplo, o haloperidol, mas também dos antipsicóticos modernos de segunda geração, a gente tem alguns, e entre eles aripiprazol, a lurazidona e o brexpiprazol estão entre os mais maior risco de provocar, né? Os mais seguros são a clozapina, quetiapina e a olanzapina, tá? Só antes de chamar uma pessoa para entrar, uma paciente me fez uma pergunta, ela falou, você não achei que ficou bem explicado na live de domingo, e eu acho que vale a pena, porque essa apresentação clínica é muito comum. O que está acontecendo, né? Algumas pessoas, elas demoram muito tempo para receber o diagnóstico de bipolaridade tipo 2. E por que elas demoram muito tempo? Porque, normalmente, na bipolaridade tipo 2, o que causa o maior prejuízo
são os episódios depressivos. Então, a pessoa vai tendo episódios depressivos variados, recorrentes ao longo da vida dela. Então, o diagnóstico dela acaba sendo depressão recorrente, sempre assim. Então, depressão recorrente, toma esse antidepressivo, toma esse outro, toma esse outro, melhorou um pouco, aí depois piora de novo, então toma esse, aí melhora um tempo, depois piora de novo, toma esse outro, e assim vai. O problema é que, com o passar dos anos, esses episódios, eles vão ganhando, eles vão se transformando. Eles não são só mais episódios depressivos. Eles são episódios depressivos com uma intensidade maior. Esses episódios depressivos com uma intensidade maior são os episódios depressivos mistos. Ou seja, é como se a energia, a pessoa não vai oscilar entre tô mal e tô bem. Ela vai continuar mal, em depressão, o tempo todo. E a energia do outro polo, é como se fosse assim, algumas células do cérebro que estão começando a tentar ligar, elas vão ligar dentro da depressão, dentro de um cérebro que a maior parte das células estão em depressão. O resultado disso são depressões muito graves, com ansiedade muito forte, com dificuldade de dormir, com pensamento inquieto, agitado na maior parte do tempo, com irritabilidade, com impulsividade dentro de um indivíduo deprimido. Como isso, impulsividade? A pessoa está péssima e começa a beber para melhorar desesperadamente, ou começa a tomar um monte de remédio para tentar melhorar. Ou ela está deprimida e tem gastos desnecessários, descontrolados, estando mal, Ou libido aumentada mesmo estando deprimido. Depende em cada indivíduo. E o pior do pior do pior, a pessoa vai ficando cada vez mais deprimida, energizada, aumenta a chance de ela ter tentativas de suicídio estando deprimida. São tentativas de suicídio impulsivas, é no desespero, é para aplacar a agonia, tá? É naquele momento do ápice do sofrimento, Então, esses quadros, então o indivíduo muitas vezes depois de um tempo, ele começa a apresentar esses quadros de depressão. E aí, qual que é a leitura? Se não é feita essa leitura de energia dentro da depressão, que é o estado misto, qual é a leitura de quem está de fora? A depressão está ficando muito pior, está ficando muito mal. Só que qual que é o problema disso? Eu coloco mais antidepressivo. E para esses quadros, quando eu coloco mais antidepressivo, esses antidepressivos eles vão piorar a parte energizada dessa depressão. Ela vai cair como uma gasolina na fogueira, vai esquentar mais, aumentar mais as chamas. Então, olha o complexo desses fenômenos, como que é esse fenômeno. E o que acontece também? Em relação ao diagnóstico, então, A pessoa, quando ela tem a bipolaridade tipo 2, lá no começo das depressões, lá existe maior probabilidade dela passar períodos deprimido e períodos na hipomania, que é a energia aumentada. Quando o caminho vai chegar, os anos vão passando, tem gente que demora 20 anos para receber um diagnóstico. Quando os anos vão passando, aqui no fim, nos últimos 10 anos, não tem isso de depressão e hipomania. É estado misto quase o tempo todo. Então, como que aí a gente vai tentar fazer o diagnóstico, e para o diagnóstico eu preciso de período de depressão e período de hipomania. Então, eu tenho que voltar lá atrás. Só que a hora que eu volto lá atrás, a própria pessoa enxerga-se a si mesma como tendo períodos de depressão e períodos que eu estava bem. Eu estava só bem. Só que esse período de cima não é um período muito exuberante.
Não, existem situações, mas elas não são comuns, em que a pessoa diz realmente eu ficava muito energizada e muito alegre, muito nananã. Isso não é a maior parte das pessoas. Na maior parte das pessoas é produtividade, é energia, não é humor elevado. Então, essa pessoa vai se definir como alguém extremamente produtivo e energizado e que fazia um monte de coisas, mas que tinha lá suas depressões. E com o passar dos anos, a coisa foi ficando pior, e daí ele passa a ter sua depressão e aquilo já não melhora muito mais. E na realidade vai piorando e piorando. E aí, quando esse diagnóstico, né, vai seguindo, vai entrando naquilo que é chamado de depressão resistente a tratamento. Então a pessoa recebe tudo que é possível, e aí muitas vezes passa-se a repetir os mesmos remédios. Vamos tentar de novo agora, porque pode ser que agora vai. Então põe paroxetina de novo, põe venlafaxina de novo, tenta desvenla, mas eu já usei, não funcionou mais. Mas agora pode ser que funcione. Então, ou é essa tentativa não inteligente de repetir remédios que já foram utilizados, ou o que é pior, que é a combinação grande de medicamentos. Então, às vezes com doses assim, fluoxetina 100 miligramas, mais venlafaxina, mais fluvoxamina, enfim, combinações e mais combinações. E que claramente, quando isso está acontecendo, né, e eu acho que isso é um dos meus objetivos com o Instagram, pensar em outras possibilidades. Pensar em outras possibilidades. Aquilo que não está funcionando, a gente tem que pensar em outras possibilidades, porque o erro pode estar no diagnóstico. Porque o diagnóstico nessa área ele não é fácil. Então, não é essa postura de toma esse, toma aquele, toma esse, faz isso. E se o diagnóstico não estiver correto, isso fica realmente correndo atrás do gato, correndo atrás do rabo. Então, e quando não, tratamentos como, por exemplo, buscar então cetamina, buscar estimulação magnética, porque depressão resistente, de novo, né, assim, cada depressão tem seus tratamentos específicos, de formas específicas, não é uma coisa só. E infelizmente, né, assim, como as depressões unipolares e as depressões bipolares, elas são iguais clinicamente, as pessoas têm esse delírio de que os tratamentos são o mesmo, e não são. Não são o mesmo, são quadros diferentes. Então, eu quis fazer toda essa explanação porque ela tinha ficado confusa em relação a isso, porque no caso específico, essa é a história, uma história de muitos anos em depressão. No passado, havia respostas aos remédios, quando na realidade essa resposta era ir para o polo de cima, passava-se um tempo ativada, depois perdia-se o efeito desses tratamentos, nova troca de remédio, mais um período bem, depois de novo, até que depois entra-se naquele momento em que nada mais funciona. Só que esse nada mais funciona, na realidade são depressões com alta energia, e depressões assim muito complicadas, com muita ansiedade, muito uso de calmantes ao longo do dia, tá? Então assim, esses indivíduos quase sempre estão utilizando ali Rivotril, Frontal, Lexotan em vários momentos do dia, mais indutor de sono, Zolpidem. Então assim, é toda uma tentativa de apagar o incêndio daquilo que foi sendo gerado, vamos dizer assim, ao longo dos anos, né? Então, é isso. Vamos então chamar aqui para a gente conversar. Vamos aqui, porque fica no rosto da pessoa. Eu chamei uma pessoa que estava aqui, mas a gente tem sempre... Ela entrou, então aceitou.
Olá, saiu. Aí eu não sei se não queria entrar e entrou sem querer, eu vou passar para outra. Então, é... porque tem outras pessoas aqui. Vamos ver aqui quem que vai aparecer. Olá, doutor, boa noite, tudo bem? Tudo bom? Tudo já acompanho as suas lives já há um tempinho, né? E assim, agradeço a oportunidade de conhecimento, de explicação, porque nos traz alento, né? Em diagnóstico, principalmente para entender o que acontece aqui na nossa psique, né? E eu fui diagnosticada pós uma crise que eu tive de ansiedade, depressão muito forte aqui em casa, com um transtorno bipolar. E ao ser internada, fiquei 30 dias, né, porque eles iam acertar medicação, eu fiquei totalmente perdida. E eu falei assim, bom, e agora que caminho seguir? Tem dois. Ou eu aceito isso e vou à luta, ou eu vou brigar contra isso. Então, estou em tratamento, né? Estou fazendo terapia. Cida, você isso que você está falando tem quanto tempo o diagnóstico? Foi agora, agora, agora? 6 meses, doutor. 6 meses, mas 6 meses. ao longo, hoje você está mais ou menos com quanto? 40, 50 Estou com de cinquenta e vida? cinco. 55. Ao longo da sua vida inteira não teve nenhum tratamento prévio ou teve? Eu tive algumas depressões, né? Causadas por divórcio, né? Por perda de família, no caso, a perda da minha mãe, que foi assim, o que chocou mais, né? E isso foi um agravante. Mas eu sempre fui uma pessoa super feliz, de bem com a vida, que tinha um pique perfeito, fazia tudo, e ok. E eu comecei depois do casamento do meu filho, sentir essa perda de ninho vazio, a síndrome do ninho vazio, e eu comecei a ficar assim, me sentindo muito só. Não sei, é como a gente fala, não sei se por conta de estar realmente só, né? E ver que eu cuidava da minha mãe, que tinha mal de Alzheimer. Então, quando ela falece, eu fico só, né? Então, assim, foi tudo muito abrupto, as perdas. E aí eu comecei o tratamento E, com... e, e, e Eu tô... ao longo do tempo anteriormente, então, você não chegou a tomar medicamentos. De uma certa maneira, você foi melhorando dessas depressões no passado. Tomei uma fluoxetina, eu tomei venfalexina, às vezes venfalexina. E quando eu tive a crise, o médico tinha me passado fluoxetina e falado assim: olha, é recesso, eu vou viajar, quando eu voltar, você vem para o meu consultório. E eu fui para o consultório. Só que eu já fui para o consultório falando para ele: doutor, eu não estou bem. E eu avisava a todo mundo que eu não estava bem, que eu sentia um aperto no meu coração e falava assim: eu não estou bem, eu vou morrer. Eu tinha certeza da iminência da morte, que ela ia chegar para Uhum, mim assim da forma mais dolorosa do planeta. uhum, E aí, numa dessas, que foi nessa crise, o meu dedo deslizou, foi para o grupo da família e eu falei: gente, alguém vem para cá, alguém me socorre, porque eu vou morrer. uhum, E aí me uhum, levaram para o hospital uhum, psiquiátrico, né, que é de referência aqui de São Bernardo do Campo. O senhor uhum, deve conhecer o Bezerra de Menezes. E eu fiquei uhum, 30 dias internada lá. uhum, E uhum. saí cheia de dúvidas, é claro, né? Tomando Mas medicamento. então, nos tratamentos passados seus, você usava os antidepressivos por um tempo e daí você melhorava e você parava e daí ficava tudo bem na vida e vamos em frente. E vamos em frente, vamos seguir. Vamos seguir, Uhum, porque é isso, estava tudo bem. E eu uhum, via que eu
conseguia fazer as coisas. E hoje, nesse momento, né, eu tomo, não sei se pode falar o medicamento que eu tomo ou não, eu tomo o Depakote, né, tomo 1 grama, eu só tô com esse medicamento. E tem horas que eu sinto oscilação, queda de cabelo. Aí eu falei com a médica, né? Falei, questionei, falei, doutora, meu cabelo tá caindo. Aí ela pegou e falou assim: não é do medicamento. Eu falei, olha, doutora, a senhora vai me desculpar, mas eu acompanho os médicos, inclusive. Não fala meu Muito. nome. Não, só não falei Senão o todo nome, mundo, doutor. senão todo Mas mundo vai ficar assim, com raiva de mim, né? não, não é isso. A questão é, Ele falou a lá na gente, live, você tá errada. Aí todo mundo vai me odiar. não, a gente não pode ser cristalizado. Não, Então, eu sim, acho assim. Você sim. concorda? Ela falou assim: é isso, não é? Isso é por causa do Covid. Eu falei, doutora, não caía. A quantidade que está caindo é absurda. Eu estou assustada. E isso está me deixando mal, né? É, é. Como ficar? Uhum. E sabe uma coisa, Cida, em relação ao que você disse, né? No seu caso, eu acho que é um gancho para eu falar um negócio interessante, que é o seguinte: algumas pessoas com bipolaridade, elas têm o polo de cima mais presente. Então, o que que acontece com essas pessoas? Elas vão lá, com 15 anos, elas têm um término de um namoro, aquilo dá uma derrubada nela, ela fica ali uns 4 meses mal, mas o cérebro dela não é de depressão, ela reage. Aí lá nos 20, ela tem um problema de emprego, alguém passa a perna nela, ela passa por uma situação de muito estresse, ela tem uma nova depressão, mas depois ele reage. Então, muitas vezes a pessoa ela passa um período da vida sem precisar de tratamento, porque a cabeça dela vai reagindo àquilo. É como se ela. Mas a hora que você olha ela nesses primeiros 40 anos de vida, vamos dizer assim, ela era acelerada. Ela Uhum, era super um trator de passar por cima de tudo. Eu vou, consigo, eu resolvo, eu dou conta, eu exatamente. dou nó em pingo d'água, né, reage e até dura com os outros também, do tipo, olha, a vida foi dura comigo, você fecha esse choro, vamos em frente, e ela vai assim na vida, sem saber que na verdade ela tá daquele jeito que a cabeça dela tá dando essa possibilidade para ela, né? E aquele outro que está deprimido, ele tá ali porque a cabeça não deu, não é uma coisa de, eu sou mais forte, que tem gente que às vezes se vangloria muito disso, né? Eu sou forte, nada me derruba, eu, Sabe? muita gente tem, muita coisa na vida tentou me derrubar, eu fiquei firme e não caí, nananana. Mas na verdade é porque ela tinha uma tendência a mais, o polo de cima, e ela ia porque ia. Só que aí chega um momento em algumas pessoas, às vezes por menopausa, às vezes por vários motivos, ou porque o cérebro cansou mesmo, aí começa a ter depressão. Então, daí você vai ter que lidar com uma outra realidade, né? Só que é muito importante perguntar a história ao longo da vida, porque Sim, senão a pessoa vai sentar no consultório falando: eu nunca tive nada, eu sempre tive uma vida normal, nunca aconteceu, nossa, de jeito nenhum, e agora eu tô deprimido. Você tem que resolver isso agora, né? Então, às vezes, tem que olhar para o passado. Então, esse é um sempre. grupo de pessoas. Outro é como o seu caso. Tem as depressões mesmo mais complicadinhas, mas aí toma um antidepressivo e ele funciona num primeiro momento. Ele funciona assim. E aí fica tudo ok. Aí eu vou para um outro episódio, tomo de novo um outro remédio, um outro antidepressivo, funciona de novo. Tá indo ainda por enquanto. A partir do terceiro ou quarto episódio, aí ou ele não funciona e a depressão vai ficando arrastada, ou começa a ter crises de ansiedade, crises de Sim, pânico, crises que é, né, um aumento de uma sensação de medo muito forte e é interno aquele medo, né? Ele domina sim, a pessoa de dentro, né? Então, assim, dentro das pessoas que são diagnosticadas tardiamente com bipolaridade, esses dois caminhos
são os mais comuns. Ou uma pessoa era hipertímica ao longo da vida e depois deprime, ou ela teve depressões, isso funcionou durante o tempo e passa a não funcionar, dando lugar a crises de ansiedade, que aí é um outro risco, né? Porque a ansiedade, às vezes as pessoas já fazem um salto. Ansiedade é sinal de antidepressivos. Então, Uhum. vai antidepressivo, e monte, um monte, um monte, um monte, um monte, e aquela ansiedade ela não cede, né, de forma nenhuma, né? Agora, a internação que você teve foi de quantos dias? Fiquei 30 dias internada. E ela foi por uma crise de Foi ideias ansiedade, de que eu sentia que eu suicídio? ia morrer. E aí meu filho chegou aqui todo mundo em casa para me socorrer, né? Tipo, porque eu fiz uma chamada de vídeo e falei, gente, por favor, alguém me tire daqui. Porque eu tô sentindo que vai acontecer o pior comigo. Eu não estou aguentando. E eu trabalhei muito tempo na área da saúde, e uma amiga minha que é psicóloga veio para cá junto com um médico homeopata, né? Que é um grande amigo meu que agora está em Portugal. E ele pegou e falou assim: não, gente, parou. Não vai chamar CAPS, não vai chamar SAMU, nada. Vamos levar ela mais próxima, aqui no Bezerra de Menezes, e a gente passa por uma consulta e vê. Aí, Mas durante a não foi, consulta, então, ideias de suicídio, não foi isso, então, né, no caso. não, isso já aconteceu lá atrás. Eu Tá. tive, tá? Eu tive sim, e foi terrível. Foi uma coisa assim que eu falo para todo mundo, se a pessoa está dando sinal, abre o olho, É, né? Porque as pessoas geralmente julgam, falam que é falta de Deus, que, exatamente. sabe? Coisa assim que você não tem fé É, e que não é nada disso. Só a pessoa sabe o que ela está vivendo dentro dela. Uma pessoa, exatamente. quando ela tenta isso, ela já passou por muita dor, É, que ninguém sabe nem mensurar. Então, é. assim, a princípio, o que eu falo hoje? Eu estou em tratamento? Estou. Eu gostaria de ter possibilidade de passar com o doutor. Gostaria de ir numa consulta sua. Até peguei o telefone para ver como funcionava, tudo, recebi o protocolo, tudo, mas infelizmente não dá para eu fazer no momento. Mas E me tira uma dúvida, na sua internação teve crise de irritabilidade forte? não, Não. eu não tive. Então, você ficou lá realmente porque você estava passando mal de pânico, de Isso, ansiedade que não melhorava de jeito nenhum. não melhorava. E aí eles me medicaram. Eu lembro que eles entraram com. Eu tenho até o prontuário médico que eu pedi uma cópia, né? Falei assim: eu vou ficar com isso para minha vida, porque se eu precisar, outro médico precisar, ele precisa saber que linha de tratamento que seguiram. Sim, E sim. aí o que aconteceu? Eles pegaram, me deram clonazepam. Eu sei que eu fiquei os primeiros 15 dias na ala e eu fiquei totalmente dopada com todo tipo de pessoa, né, que não tinha nada a ver. Presenciei coisas que me doeram muito mais e que me machucaram muito mais. E depois eu fui para uma outra ala, que era uma ala para pacientes diferenciados, vai. Aí eu fiquei por Entendi. mais 15 dias. Só que É, assim, isso deixou sequelas. e assim, mas veja que o teu quadro foi muito sério, né? Porque Uhum, é muito incomum a gente observar internações tão longas, onde o quadro não seja de suicídio ou de uhum. agressividade, porque esses dois quadros, sim, eles demoram. E você tem que ter uma certeza muito certa de que tá tudo bem para você liberar, porque senão aquilo pode gerar, né, uma consequência. Então, como você ficou muito tempo, isso é importante para você ter em mente que foi provavelmente o tempo necessário para lidar com todo o processo que já vem de anos. Aquilo que eu Sim, estava falando até no começo. sim, Então, é, assim, não é uma coisa que começou ontem, nunca é uma sim, coisa que começou sim. ontem. É uma somatória de uma vida, na verdade, né? Que vem com os traumas de infância que a gente vai carregando ao longo da vida e que a gente não percebe.
que a gente vai muitas vezes camuflando, né? Hum, Dentro da gente e deixa no subconsciente, e uma hora eu acho que a panela explode, vem tudo à tona, né? é. Então, todas as questões desde a minha infância que foram reverberando e que me tornaram na adulta que eu sou agora, né? Uhum. Só que assim, eu tenho consciência que o remédio cai o cabelo, tá? Mas 8 horas era o horário de eu tomar. 8 horas eu corri lá e tomei. Deixei o celular aqui correndo e fui lá tomar. Falei, Uhum. não importa. Em algum momento eu vou fazer um exame, em algum momento, eu não sei, agora eu tenho um convênio, quem sabe eu consigo achar algum médico que me atenda aqui no ABC e que tenha esse olhar humanizado e fale, pera lá, vamos ver se esse cabelo está caindo, vamos tentar ver outro medicamento, ou É, ela é, mesma, a médica. é lidar, né, com a balança, ela tem de um lado o resultado que a gente procura, e do outro lado os efeitos colaterais. E os dois O lados, ônus e o bônus, né? é, os dois lados eles têm que ser vistos e tem que chegar num consenso. Até onde vale a pena isso, até onde vale a pena isso, entender que se eu estou diminuindo por conta de efeito colateral, eu vou caminhar um pouco mais aqui. Então, todas essas coisas. Na sua família, você identifica traços em outros familiares? Não, não identifico. A minha mãe, ela tratava, minha mãe tinha síndrome, não era pânico, minha mãe tomava calmante por conta de um acontecido que ela teve é, na família, e logo assim ela tomou Lexotan e Rivotril por 35 anos. Ela tinha medo de assinar o próprio nome. Uhum. Depressões ela nunca teve, assim, aparentemente. Só quando a gente começou a ver o Alzheimer. Tá, ao longo da vida não, Não, né? era uma pessoa feliz também. E ela tinha um temperamento forte, Ela não, energizada. ela era serena. Quem tem temperamento forte sou eu. Meu E, pai e- tinha temperamento forte. então, tá. Então, talvez uma coisa mais paterna daí. É, Uhum. agressividade também tinha. Sim, Uhum, sim. E eu, às vezes, era vítima dessa agressividade. Então, quer uhum, dizer, tem coisas que eu sei que só o tempo vai curar. Por isso que eu faço a terapia, né? Hoje eu não vivo, eu falo que eu não vivo sem. Né? Uma coisa que o pessoal às vezes não dá valor, mas que se você olhar a longo prazo, que te ajuda, por exemplo, ela falou, ó, eu passei no concurso público, eu tô indo embora, tem uma outra profissional que trabalha na mesma linha, que eu gostaria que você seguisse, ah, seguisse com ela, né, eu te indico, eu falei assim, ótimo, já conheci, já me apresentei, ela falou, ó, vou ficar 2 semanas aí de férias, tudo bem? Eu falei, não, tudo bem, eu seguro, eu escrevo, eu leio. Então, assim, eu entendi. tento fazer o melhor por mim, entendeu? Porque eu sei É, que essa luta, eu não tenho uma rede de apoio. uhum, E quando você tem uma rede de apoio, é muito melhor. Porque, assim, quando eu fui internada, foi assim: ó, você vai ficar aqui para fazer. é, a gente saber o que você tem, fazer ajuste do medicamento. A fala foi essa. Então, uhum, uhum, a princípio, eu falei, mas eu falei, meu filho, né? Você acha que isso é o melhor? Melhor? Você acha que vai me deixar aqui vai ser melhor? Ele falou, mãe, eu não tenho como ficar com você 24 horas, porque ele é casado. Eu falei, então uhum, tudo bem, filho. Eu também não tenho condições de pôr alguém para ficar aqui. Eu falei, uhum, tudo bem, uhum, filho. E eu fui, mas eu uhum. sei o custo que foi para mim. Porque quando E é você tem. interessante, assim, Cida, quando você falou, não tem história familiar, mas assim, muitas pessoas do passado, eles tinham sintomas, mas eles não tiveram diagnóstico. Entendi. Então, isso é a origem dos eventos traumáticos da infância da Sim. pessoa. Só que a pessoa era agressiva, chegava bêbada, batia na mãe, traía a mãe, gastava, enfim, os sintomas, cada um tem os seus. Só que Uhum. aquilo a pessoa